E olha só, Brasil, domingo agitadíssimo em Brasília. Vejam só, pessoal, decisão de Lula pegou mal no Congresso e os congressistas ali, os parlamentares, partiram para cima com tudo de Lula. E aí a casa caiu para o Nove Dedos, o pai dos pobres, né, que dizia ali que ia defender os pobres. Olha só o que ele acabou de fazer agora, a decisão que ele tomou é de cair o queixo, pessoal. Quando a gente acha que já viu de tudo, chega mais essa bomba aqui para nós e hoje nós vamos trazer aqui, vamos te mostrar. Olha só a decisão de Lula e o revés, a reviravolta que isso causou em Brasília. Confira agora na fala dos jornalistas ali da Revista Oeste que vão trazer isso aqui em primeira mão. E mais, tem ainda aqui impeachment de Lula. Fora Lula, você vai ver aqui, tem um novo vídeo do Nicolas Ferreira que explodiu, viralizou novamente. É o garoto aí, como eles gostam de falar, está mesmo botando para quebrar para cima da esquerda. Nós vamos mostrar isso aqui também. Veja agora a fala dos jornalistas da Oeste e logo em seguida o vídeo de Nicolas que está pegando fogo e voltamos em seguida. Tentar conter o avanço da inflação, o governo Lula cogitou mudar as regras de validade de alimentos como meio de baixar os preços para o consumidor. A proposta teve repercussão negativa nas redes sociais. O deputado Nicolas Ferreira publicou: "A picanha não veio e, se vier, será podre." Eduardo Bolsonaro complementou: "Ele prometeu picanha, não disse a qualidade. Então pode ser podre mesmo. Não é ele que vai comer." Diante desse cenário, muito parecido com a crise do Pix, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, veio a público dizer que não haverá intervenções do governo no preço dos alimentos. Ele afirmou que a medida foi proposta ao governo pela Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, durante discussões com o setor varejista. Alguns ministérios confirmavam nos bastidores que a proposta estava em análise. Rodrigo Constantino, muito boa noite, seja bem-vindo nesta quinta-feira conosco. Hoje consta, governo voltou atrás mais uma vez, mas essa ele não esperou muito tempo, como aconteceu aí com a crise do Pix. Essa discussão não é nova, vamos lembrar, a Associação dos Supermercados já havia levantado esse debate em outras oportunidades, mas o fato é que o momento que o país está vivendo hoje, que o governo atravessa, inclusive com crise de credibilidade, não ajuda para esse tipo de discussão aí, de alterar a data de validade dos alimentos em supermercados. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Sem dúvida não ajuda, né? É realmente uma medida inusitada se for adotada. Boa noite, mestre Augusto, todos da bancada, toda a nossa audiência. Veja, aqui nos Estados Unidos até existe aí uma distinção sutil em relação ao Brasil, né? Prazo de validade, consuma até. Aqui costuma vir assim, best used by, ou seja, melhor consumir até o dia tal. Né? Eles não cravam, até porque conversa com qualquer um de indústria alimentícia, eles vão dizer que uma data de validade não é, obviamente, uma coisa totalmente objetiva e científica assim. Eu lembro até de um quadro do Jô Soares, na época, brincando com a Revolução das Ervilhas, né? No dia que tinha ali o vencimento, elas se unindo todas para apodrecer da noite para o dia. Não é assim que funciona. Tem que ter uma margem de segurança e tudo mais. Dito isso, claro que soa muito surreal até pensar nisso como uma medida de conter a inflação. É tão fora da curva, é tão fora da realidade, né? A inflação está alta no Brasil porque o governo gasta demais e o Banco Central é, de alguma maneira, leniente. Se o Banco Central fosse mais firme e se o governo estancasse a sangria fiscal, não haveria problema de inflação. Inflação não é fruto da ganância dos empresários ou algo assim. Então tem que resolver o problema na essência. Não é dilatando o prazo de validade dos produtos e criando a bolsa salmonela, né? Oferecendo a xepa da feira para os brasileiros que de alguma forma fizeram L sonhando ali com chuva de picanha. Tudo isso realmente parece assim uma espécie de conto surrealista que o Brasil está enfrentando. Agora, o Brasil, o povo, a turma do andar de cima, que o Lula de alguma forma ajudou a irrigar os cofres, esses não têm nenhum problema com prazo de validade ou com qualidade de carne, não. Esses têm sempre só o filé mignon.
Adalberto Piotto, muito boa noite. Uma coisa é a discussão, né? Até sobre a questão da burocracia, como até trouxe o consta nos Estados Unidos, há uma recomendação do prazo de validade, não um critério mais objetivo, como é aqui, com uma data padrão. Mas usar esse artifício para tentar conter a inflação, como seria a estratégia do governo, que estava assim sendo discutida nos bastidores, e aí, meio como um balão de ensaio, eles jogam nas redes sociais, viram que não deu muito certo e recuaram, é um problema. Paula, acho que esse é o ponto. Boa noite Augusto, boa noite Consta, boa noite Silvia, a todos que nos acompanham. Engenharia de alimentos, nós estamos falando de ciência. Se esse é o debate pautado pela lógica de buscar a melhor forma de vender um alimento, bom, isso é técnico e obviamente teria espaço num debate amplo com a sociedade. Agora, se o governo está tão desesperado assim para conter a inflação, aliás, o Rui Costa, chefe da Casa Civil, homem forte do presidente Lula, falou ontem em intervir no preço dos alimentos. É a tragédia em cima da tragédia. A pergunta ele perguntou para o Sidônio antes, porque ele é o chefe da Casa Civil. Eu fico imaginando se o chefe da Casa Civil vai ligar para o marqueteiro antes para dizer, posso ou não posso falar isso? Um sujeito que tem a experiência do Rui Costa, já foi governador por 2 mandatos na Bahia, enfim, e é íntimo do presidente. Então, quer dizer, a estratégia da comunicação para conter bobagens ditas por esse governo não vai ser resolvida com a indicação, a chegada agora do Sidônio para ser o chefe da SECOM. Não é, porque o governo hoje é uma árvore envenenada, não sai nada de bom lá, porque as ideias são ruins desde o princípio, ou não tem ideias ou as ideias são ruins. São 2 anos. A gente falava ontem aqui, o Haddad, 2 anos depois, anunciou 25 medidas para dar uma ideia de que está trabalhando, de que agora vamos resolver o problema. Mas esse não é o governo que já tinha solução para tudo? Esse não é o governo que chegou... Bom, não tinha solução porque não apresentou plano de governo durante a campanha. Aí a eleição de 2022 foi o que foi e nós sabemos o que aconteceu, né? Tem um resultado oficial do TSE e esse é o resultado que prevalece. Bom, enfim, a vida que segue. O governo está desesperado e usando todas as ferramentas para conter uma inflação cuja culpa é só dele. Hoje é gasto fiscal exagerado. Esta é a razão do Brasil. E, claro, falta de lógica de atrair investimento para ter infraestrutura e criar condições de uma oferta maior de produto que, quando você tem renda, obviamente as pessoas consomem mais, mas você vai entregar. Você tem oferta, a lógica da demanda e da oferta. Nada disso foi feito pelo governo Lula nesses primeiros 2 anos. Houve um aumento de renda por um incremento de benefício social, só que você não tem entrega de produto, vai gerar inflação. Mas nem isso é o problema principal. O problema está no gasto exagerado do governo. É um governo que gasta mais do que arrecada, apesar de ter até aumento de arrecadação. Veja o tamanho da tragédia. E agora estão querendo discutir prazo de validade de alimentos para tentar resolver o problema do preço do supermercado. Nada de bom sair do governo, a árvore está envenenada mesmo. Mais um vídeo do Nicolas Ferreira invade as redes sociais, mas se engana quem pensa que a postagem é nova. Em outubro do ano passado, o deputado federal já alertava sobre falhas do programa Pé de Meia. Vamos acompanhar. A ideia parecia ótima, uma poupança para garantir a permanência dos estudantes. Mas ao analisar mais de perto, encontramos um problema seríssimo. A lei que criou o programa autoriza a União a destinar 20 bilhões para um fundo privado que vai gerir esses recursos. E adivinhe só para manter esse fundo funcionando, o governo está gastando 45 milhões por ano. Isso significa que cerca de 15 mil jovens poderiam estar recebendo essa ajuda, mas estão sendo excluídos apenas para pagar contas desse fundo privado. Porque outros programas maiores, como o Bolsa Família, não precisam de um fundo privado para funcionar. Olha, Bruno Musa, a gente está vendo aí, né? A gente viu que tem um vídeo, mais um vídeo do Nicolas Ferreira, né? Falando ali a respeito do orçamento que não estava fechando a conta. Ele, inclusive, menciona aí o Bolsa Família, né? Porque sempre reza essa lenda de que quem é mais à direita é completamente contra todo e qualquer programa social, e não é bem assim também que funciona, né? Desde que bem feito, bem administrado, pode ser que aconteça dentro de uma máquina estatal, que não é o caso no Brasil. Veja que ele usou os mesmos termos que eu venho falando, dos fundos privados, que eles usam esses fundos privados para dar uma cara melhor ou colocar como despesa financeira e não como despesa primária, como eu expliquei no comentário anterior. Quando a gente fala da direita, que é contra os programas sociais, o próprio Milei aumentou os programas sociais e cortou os gastos do próprio Estado. Você não pode deixar as pessoas em estado de vulnerabilidade depois de anos dependendo do Estado. Você vai desmamando. O que acontece aqui no Brasil é que esses programas, eles têm uma porta de entrada gigantesca e uma porta de saída minúscula. Por quê?
para manter aqueles bolsões de miséria lá dentro e as pessoas dependentes desses programas sociais, para que eles não cresçam em produtividade, em conhecimento, em educação, senão eles vão propriamente pescar os próprios peixes. O Lula mesmo já falou em alguns comentários, quem estuda mais não vota no PT. Não é coincidência, é você conhecer um pouco mais os mecanismos políticos e entender que eles estão te escravizando. Então, quando o Nicolas fala isso de forma brilhante, o que ele mostra é que quando eles te dão 5, aqui um exemplo numérico, eles tomam 10 de você sem que você perceba e você ainda agradece pelos 5 que você está recebendo. Ou seja, eles te dão alguns reais para alguns programas sociais, só que isso gera um gasto imenso, bilionário por orçamento, que acaba endividando o país e trazendo moeda desvalorizada, ou seja, alta dos preços. Eles te dão 200 e a alta dos preços consome, digamos, 300, 400 do seu poder de compra. É tudo uma retórica, uma narrativa. Por isso que eu bato na tecla. É extremamente importante que conhecemos um pouco mais tecnicamente como funciona a parte econômica, porque é o seu poder de compra que está sendo deteriorado. E é isso que, de forma muito mais informal, para a compreensão da ampla maioria, que o Nicolas falou. Portanto, mais uma salva de palmas aí. Pois é, Brasil, realmente um absurdo o que temos visto em Brasília e não para por aí, hein? Porque agora eles já estão escolhendo ali quem vai ser o próximo presidente do Senado e querem colocar aqui uma pessoa que já passou por ali e que realmente faz parte do sistema e que vai ficar tudo do jeito que está. Isso nós não queremos, mas tem uma saída, pessoal, tem uma solução e você vai ver que agora quem vai trazer para nós aqui é o Pavinato. Olha só quem que eles querem colocar ali no lugar do Pacheco e qual seria a alternativa da direita. Será que a direita não tem ninguém para poder nos ajudar ali e colocar realmente os pedidos de impeachment de ministros do STF para ser votados ali em Brasília? Confira agora essa fala aí do Pavinato, Thiago Pavinato, esse repórter jornalista que tem dado um show de jornalismo e de verdade que o povo brasileiro tanto gosta. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, veja essa matéria aí que está sensacional. Voltamos logo em seguida. Podem me chamar do que quiser, mas eu gostaria de saber para quem o meu senador vota. Se você tem vocação de corno e acredita nas escuras, o problema é seu. Eu não gostaria que o presidente do Senado fosse alguém que declaradamente já de antemão disse não vai acontecer nada com os abusos cometidos pelo Alexandre de Moraes. Senador Girão, agora o professor Marcelo Suano vai lhe perguntar. Senador, boa tarde. A minha pergunta vai direto à sua candidatura para a presidência, né? A presidência do Senado. Mas antes, tem a ver com a pergunta, o que eu vou falar. Primeiro eu quero lhe parabenizar. O senhor faz um trabalho maravilhoso no Senado. E eu falo isso porque quando nós estivemos para a sabatina do ministro Flávio Dino, nós não apenas fomos recebidos pelo senhor de uma forma exemplar, maravilhosa, com carinho, respeito e gentileza, mas nós vimos lá no Senado como o senhor é respeitado, inclusive pelos seus opositores, adversários políticos e aqueles que são contrapostos ideologicamente ao senhor. Todos, em qualquer lugar que nós íamos, lhe respeitavam e diziam que o senhor era um modelo, era um exemplo. Mesmo que discordasse do senhor, sempre lhe respeitar. Por que eu estou dizendo isso? Eu gostaria de saber qual é o símbolo, qual é a simbologia da sua candidatura, independentemente da vitória ou da derrota. Por qual razão? Porque além do senhor, nós temos o Alcolumbre, que já está remendando um conjunto de articulações, e temos alguns outros independentes, ou outro independente, que é melhor não se falar nesse momento. Eu gostaria de saber qual é a simbologia disso, por qual razão. Porque já se sabe que com a vitória do Alcolumbre, como o senhor disse, eu tenho falado muito tempo, nós sentiremos saudade do Rodrigo Pacheco, porque se ele não faz nada, o que o Alcolumbre fará certamente vai nos deixar meio chocados, porque ele pelo menos vai adiante. Mas a simbologia, para que de alguma maneira possa articular segmentos da sociedade para fazer a pressão e o senhor possa pressionar de alguma maneira os seus pares para fazer aquilo que o próprio regimento autoriza, dentre eles ser um contrapeso ao presidente e fazer os pedidos de impeachment de ministro do Supremo que não precisa ter o aval imediato ou a aceitação por parte do presidente do Senado. Qual é o símbolo que o senhor quer apresentar para todos? Qual é o significado, independentemente de ganhar ou perder?
Porque a vitória ela é muito difícil, nós sabemos pelas articulações que estão sendo feitas. Independentemente, deixamos de lado agora o Sua Excelência, o presidente Bolsonaro, ter apoiado ou não, porque ele está fazendo um cálculo estratégico. É melhor do que aqueles que, ao invés de estar sendo contra ele, sendo do seu partido, ou ficar falando mal dele, deveriam estar acatando aquilo que parece mais lógico. Não é o seu caso, que o senhor está de um lado político ideológico, mas o senhor não tem vínculos com esse partido, pelo menos imediatamente. Então o senhor tem legitimada a sua candidatura. O que o senhor quer simbolizar? E qual é a força que o senhor teria para articular outros senadores para se contrapor ao futuro presidente, se porventura ele for eleito, Alcolumbre? Professor Marcelo, muito obrigado pela sua generosidade. Eu tenho consciência das minhas inúmeras limitações e imperfeições, mas pode ter certeza que eu estou dando o meu melhor desde o início do mandato, porque eu vejo política como missão de vida e não meio. Então eu digo para o senhor, para todos que estão aí, quem está nos assistindo nesse programa de altíssima audiência, de alta repercussão na nossa sociedade, e é por isso que eu tenho esperança, porque o povo brasileiro está gostando de política, está entendendo, está participando. E a nossa simbologia com essa candidatura, que eu repito, eu tenho muita fé e esperança de virada no jogo se o brasileiro entrar, se o brasileiro for se mobilizar pelo voto aberto. É uma simbologia da voz da sociedade, né? De uma sociedade que não se dobra a acordo, que tem valores e princípios bem definidos, né? Que não quer cometer um erro mais uma vez. O Davi não é mais uma incógnita, né? A gente sabe o modus operandi que ele atua. Não tem como apoiar, é insustentável apoiar o Davi Alcolumbre. E por que eu considero uma atitude corajosa e muito coerente do senador Marcos Pontes em estar se rebelando dentro do próprio partido, que é uma força importante da direita, dos conservadores no Brasil. O legado do presidente Bolsonaro é fantástico para a nação, né? Levantou muita gente que não se manifestava para se manifestar. Então, eu considero que o Marcos Pontes está fazendo um grande serviço para o Brasil, porque ele tem abertura, com muitos outros ministros no estilo dele, também, cada um tem suas características, e ele consegue tirar votos de alguns colegas que iriam votar no Bolsonaro, mas não votariam em mim. Por exemplo, que eu sei que tem resistência, né, em alguns enfrentamentos que a gente faz contra a jogatina, né, por exemplo, a questão das drogas, a gente acaba criando, porque são pautas muito caras para mim, e a gente às vezes acaba criando alguns adversários, jamais inimigos, né, mas adversários. E o Marcos Pontes consegue tirar alguns votos do Davi que não viriam para mim. E eu também consigo tirar alguns votos do Davi que não iriam para o Marcos Pontes, pelo relacionamento que eu já tenho há quase 6 anos dentro do Senado Federal. Então, eu acredito que essa estratégia é muito importante. Quiçá tivéssemos aí mais senadores de direita, conservadores, que pudessem lançar a candidatura. Seria bom. Sabe por quê, professor Marcelo? A eleição para o Senado são 2 turnos. 2 turnos. Então, a gente precisa formar um bloco agora para não deixar o Davi ganhar no primeiro turno, e aí a gente se junta no segundo com uma massa de debate maior na eleição do Senado. Eu tenho procurado, por exemplo, e é uma das pautas minhas, você sabe quanto é o orçamento do Senado? Quase 7 B de bola, 7 bilhões de reais. Senador tem mordomia, tem privilégio, carro com motorista, apartamento funcional, auxílio moradia, plano de saúde vitalício, 250 mil reais por mês para se gastar com assessor, com verba de gabinete. Eu tenho procurado fazer, dentro do nosso mandato, a redução de mais da metade disso. E acabei com todas essas mordomias, não uso essas mordomias também. E eu acredito que a gente pode expandir isso para o Senado, colocando limites. Já que o Brasil, o Lula colocou a gente numa crise fiscal, jogando o Brasil num abismo com a sua irresponsabilidade, pelo menos os poderes da República, o Legislativo, pode começar a dar um exemplo que tem que vir de cima. Senador, agora, o que o público quer saber mesmo é como chegar lá.
é como chegar lá. A gente sabe que o senador Rogério Marinho teve 32 votos na última contenda com o Pacheco quando ele foi reconduzido. Muita gente fala, o PL apoia o Alcolumbre porque é um xadrez 4D, é um jogo, E eu queria perguntar o seguinte: se a direita quisesse se unir, a gente podia fazer uma campanha, exija do seu, já que o voto é secreto, exija do seu senador que ele declare o seu voto para a presidência, sob pena de eu nunca mais votar em você. Isso. Sabe por quê? Independentemente de estratégia, eu trago aqui, né, a ética do Sinai, do proto-rabino, do sábio proto-rabino Hillel. Ele dizia, se eu não for por mim, quem será? Mas se eu for só por mim, quem eu serei? Se não agora, quando? Existe a possibilidade de um movimento como esse? Pavinato, com certeza. E você é um cara muito querido pelo Brasil e pode encampar isso, né, para que a população possa reivindicar de forma ordeira, respeitosa, aos senadores do Brasil que mostrem o voto. Foi assim que em 2019 nós derrotamos o Renan Calheiros, né, que a gente já conhecia o histórico dele. E agora a gente pode derrotar o Davi pela mesma estratégia. E olha, você foi num ponto, com a sua inteligência que lhe é peculiar, você colocou, daqui a 2 anos, olha só, daqui a apenas 2 anos, 2026, a gente vai ter 2/3 do Senado renovados. Ou seja, nós vamos ter aí 54 senadores que vão buscar reeleição, né, nos seus estados, e essa memória é muito próxima da eleição agora do Senado, dia 1º de fevereiro. Se a população se mobiliza, o cidadão de bem, você que está nos assistindo agora, nesse programa no Faroeste Brasileira, se você daqui até o sábado, dia 1º de fevereiro, nas redes sociais, ou junto às lideranças dos senadores, seu vereador, seu deputado, seu governador, puder pedir que ele mostre o voto, né, eu acredito que ele vai atender, porque ele quer o seu voto para ser reeleito para o Senado. Tinha um grande governador do Ceará, que é da minha terra, Pavinato, que foi senador também, o coronel Virgílio Távora, que ele dizia o seguinte: o Senado é o céu. É melhor do que o céu, porque você não precisa morrer para chegar lá. Então, os senadores que estão hoje, esses 2/3 que vão buscar a reeleição, eles precisam do voto do brasileiro e vai ser daqui a 2 anos. Ele não vai querer se indispor se você cobrar, brasileiro, o voto aberto a ele. A gente tem chance de derrotar o Golias da vez, que é o Davi Alcolumbre. Senador Girão, muito obrigado pela entrevista. A casa é sempre sua. Volte sempre que quiser. Foi um prazer falar contigo. Uma honra toda minha. Deus abençoe todos vocês. Muita paz e vamos que vamos pelo Brasil. Amém. E eu quero dizer só aqui à nossa audiência que, né, vieram com a expressão na direita intergaláctica. Eu não sei o que significa direita intergaláctica, nunca parei para pensar, porque não me faz sentido. Mas independentemente da conotação que se dê, pare e pense. Podem me chamar do que quiser. Podem me chamar do que quiser. Mas eu gostaria de saber para quem o meu senador vota. Se você tem vocação de corno e acredita nas escuras, o problema é seu. Eu não gostaria que o presidente do Senado fosse alguém que declaradamente, já de antemão, disse: não vai acontecer nada com os abusos cometidos pelo Alexandre de Moraes. É a minha opinião. Você tem a sua. Cada um faz com ela aquilo que bem entende. Pois é, Brasil. É isso que a gente vê aqui, né? De início de janeiro até dezembro, o que a gente vê nesse Brasil é o povo brasileiro tomando uma ferrada uma após a outra.
Agora, olha só essa medida aí de Lula, né? Querendo colocar carne estragada, carne vencida, carne depois do prazo. É isso que ele quer para o povo brasileiro. Enquanto nós vemos lá fora o Donald Trump querendo fazer uma política protecionista, querendo falar o seguinte: o melhor é para nós, o filé mignon é para nós, e os outros países a gente pensa depois. Aqui no Brasil, ao contrário. A melhor laranja que a gente planta e colhe aqui no Brasil é mandado para fora. A melhor carne suína, bovina ou de aves que a gente tem aqui na pecuária também é mandada para fora. Agora, eles querem deixar esse tipo de coisa aí, pessoal. Carne vencida para o povo brasileiro. É esse tipo de picanha aí que o Lula prometeu. E esse outro absurdo aí, né, que o Nicolas Ferreira denunciou. Esse programa Pé de Meia foi, na verdade, uma pedalada aí do governo para tentar esconder alguns rombos aí, e isso agora vem à tona. Será que só isso aí já não é o bastante para impetrar aí um pedido de impeachment, né, e realmente libertar o povo brasileiro? E mais, sobre essa candidatura aí do Senado Federal, né? Vão voltar com Alcolumbre, pessoal. Nós já tivemos Alcolumbre aí no Senado Federal, né? Quem não se lembra? E aí querem voltar com aquilo que já aconteceu no Brasil e a gente viu que não deu certo. Cadê o pessoal da direita, pessoal? Eu lembro que em 2022, assim que terminou as eleições, falaram o seguinte: ah não, o Bolsonaro não conseguiu se eleger, tudo mais, mas nós temos a maioria. Foi o que foi falado, nós temos a maioria no Congresso, temos a maioria no Senado, e aí podemos votar pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Foi o que foi falado em 2022. E aí, cadê esses senadores de direita que não pode ter um, pelo menos, candidato para poder colocar a cara ali e ser votado? O Eduardo Girão, que é esse senador que tem lutado de manhã, de tarde, de noite aí pela democracia, por aquilo que é direito. E olha que ele nem é do partido de Bolsonaro, ele é do Partido Novo. É um partido que é de direita centro. E tem se colocado à disposição aí. O Rogério Marinho, que é do partido do Bolsonaro, se colocou à disposição e foi boicotado pelo próprio partido. Então, o que eu vejo, na verdade, é que a direita ela não é unida, assim como a esquerda e que o centro é. Porque se a direita fosse realmente unida, já tinha elegido um presidente da Câmara, um presidente do Senado. E aí, pessoal, as coisas vão se repetindo. Por quê? Não importa quem ganhar em 2026, se o Senado já for da esquerda ou for do centro. O sistema já está corrompido. É isso que o povo precisa entender. É preciso a gente fazer uma campanha aí, ir às ruas. Como disse o Nicolas Ferreira, já está na hora de ir para as ruas, pessoal. Na verdade, já passou da hora. Para tentar virar o jogo aí desse Senado Federal, que é mais importante do que tudo, a presidência do Senado. E também, né, para que esse desgoverno aí pare de fazer o que está fazendo com o povo brasileiro. Nós vimos aí há pouco tempo o dólar chegando a quase R$7, aí deu uma recuada, vem o Trump, mas daqui a pouco volta a subir novamente, o preço dos alimentos também subindo. Então, pessoal, chega, tem uma hora que a gente tem que dar um basta e eu acredito que está próximo. Inclusive tem uma manifestação já marcada para o próximo dia 16 de março. Mas por que tanto tempo para frente? Justamente porque precisa se organizar. Como está todo mundo espalhado e com medo de ir às ruas, é preciso de ter um prazo aí para poder convocar a população. Eu quero que você coloque aqui nos comentários. Dia 16 de março, um domingo, você vai às ruas e ali apoiar o Fora Lula, o impeachment de Lula, o fim das pedaladas, o fim dessa conversa fiada, né? O povo brasileiro foi enganado, na verdade, porque durante a campanha ali de 2022 foi prometido um tanto de coisa que não foi cumprida. E muitos falam, até senadores falam em estelionato eleitoral, porque se prometeu uma coisa e não cumpriu. Coloque aqui nos comentários se você vai participar aí na sua cidade ou vai direto para São Paulo, na Avenida Paulista, participar desse mega evento Fora Lula. Se você é a favor, coloque aqui nos comentários Fora Lula. Só coloque só isso, que aí nós já vamos entender. Porque realmente, pessoal, chegou a hora e nós já estamos de saco cheio desse desgoverno. Não tem outra saída, pessoal. Tem que mudar. Se não está dando certo, mude. Ainda que entre Geraldo Alckmin. Mas talvez é menos pior, né? Vamos dizer assim. Se é que tem jeito de piorar. Acho que não tem jeito de piorar. Tem jeito?
Coloca aqui nos comentários o que você acha. Quero te convidar também para se inscrever no canal, pessoal. Tem um botão aqui, ó, se inscreva. Muita gente assiste os nossos vídeos aqui e ainda não é inscrito, está perdendo tempo. Por quê? Nós vamos mandar vídeos aqui e você não vai assistir se você não for inscrito. Se você for inscrito, você não perde nada, tá bom? Se inscreva, dá um like nesse canal e tamo junto.